Bom dia, gente. Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula, nosso próximo conteúdo de biologia, né? E hoje nós vamos tratar o tema que é citologia e histologia. Falando assim, parece bem difícil os nomes, né? Mas vamos simplificar isso aí para nós, para todos, né? Bom, é, citologia nada mais é, né, do que o estudo das células. Resumidamente, citologia é o estudo das células. E histologia é o estudo dos tecidos. Bom, a citologia, como já disse, é a área da biologia que estuda a célula no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento também, né? Aí nós temos as palavras gregas que dão o nome, né? Que é quitos, vem de quitos, que significa célula, mais logos, que é o estudo. Então, citologia é o estudo da célula. Bom, sabemos, eu sei que é conhecido da maioria de vocês, eu acredito, que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Todos os seres vivos possuem essa unidade básica que é a célula, é claro. Até os unicelulares só tem uma célula que é o suficiente para que eles sobrevivam, né? Os mais primitivos, como bactérias, por exemplo, vírus, mas é o suficiente para que eles sobrevivam. Mas a célula é a unidade básica, né, estrutural de todos os seres vivos, ok? Então, vamos lá. Como que começa, então, o estudo da célula? Bom, a palavra célula, ela foi usada pela primeira vez lá em 1667 pelo inglês Robert Hooke, né, que com um microscópio muito simples, ele observou pedacinhos de cortiça, que era o tecido vegetal morto, né? E ali Hooke percebeu o quê? Que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios, aqueles buraquinhos que formam. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive quando eu estudei no laboratório de ciências, observando, nós fizemos essa mesma experiência da cortiça. Você corta ali uma película da cortiça, bem fininha, e você vai ver ali no microscópio aqueles formatos ali, aquelas células. Você consegue identificar as células ali perfeitamente no microscópio. Isso é muito interessante, essa experiência. Bom, então, o Hooke percebeu que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios. Então, ele entendeu que seria a célula. Esses compartimentos, ele deu o nome de célula, que é uma palavra diminutiva do latim cella, que significa cavidade. Daí, então, veio a origem do nome célula, ok? Vamos lá, pessoal. Então, bom, a citologia, no microscópio, estudando no microscópio óptico, né, para estudar células, o óptico ele tem a capacidade de aumentar até 2.000 vezes, tá? Que é o microscópio óptico. Já o microscópio eletrônico, até 100 milhões de vezes. Olha a potência, a quantidade que ele aumenta a célula. Então, tem algumas partículas e alguns organismos que só podem ser vistos mesmo com o microscópio eletrônico. Por exemplo, a membrana celular, ela não é vista no microscópio comum. Ela só pode ser vista no microscópio eletrônico, por ser muito fininha, né? Quase imperceptível, transparente, tá? Então é isso. Olha só. Imagens do microscópio eletrônico, seria um exemplo, né, de imagem. Aqui tem células aqui. Vamos lá. É a imagem da bactéria Eclobacter, né? Bom, aqui outra imagem, né, de um piolho agarrado ao fio de cabelo, olha pra você ver como fica grande, né? Fica bem estranho. Bom, agora aqui imagem do microscópio óptico. Aqui você consegue ver a célula vegetal da cebola. Eu também já fiz essa experiência. Fica bem interessante. Você coloca ali uma tinta ou coloração nele, que vai dar aquela característica ali azulada, e aí você consegue ver melhor a célula lá. Ou, o exemplo ali do lado, vocês podem ver os cloroplastos, né? Que é uma célula vegetal. Você consegue ver aquelas dentro lá das cavidades, é, aquelas menores, redondinhas dentro da célula, os cloroplastos. Vamos lá. Bom, de acordo então com a estrutura celular, os seres vivos dividem-se em dois grandes grupos, tá? Os procariontes e os eucariontes. Isso aqui normalmente cai em questões de prova, tá? Também, isso aqui também normalmente pede muito, falando sobre a diferença de células procariontes para eucariontes. É importante que você esteja atento a isso, saber diferenciar uma da outra. Bom, a palavra procariontes vem lá do radical formado por proto, que significa primitivo,
e cário é núcleo, tá? Onto, ser. Bom, eucariontes é eu, é verdadeiro, significa verdadeiro, cário, núcleo, e onto, ser. Núcleo verdadeiro seria porque eucariontes ela é a célula que vai possuir um núcleo ali, envolvendo a sua, protegendo ali, né? Aquela membrana que protege o núcleo. Vamos lá. Então, as diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Bom, a procariótica, primeiro, ela é sem membrana nuclear, não tem membrana nuclear. Já a eucariótica, ela é o núcleo dela, é com membrana nuclear, tá? E o núcleo. Bom, a fotossíntese, quanto à célula procariótica, a fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas, tá? Já lá na eucariótica, a grande variedade das organelas com membranas, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. A diferença é essa, tá? Entre a fotossíntese na célula procariótica, vai acontecer, ocorre nas membranas, a fotossíntese, já na procariótica, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Bom, é, na célula procarióticas são as células mais antigas da Terra, tá? E todas as bactérias são constituídas por células procarióticas, tá? As mais antigas, as mais primitivas, todas as bactérias também são constituídas por essas células procarióticas. Bom, agora na célula eucariótica, a respiração celular ocorre nas mitocôndrias, tá? As mitocôndrias é uma organela importantíssima, são importantíssimas para a respiração celular, tá? E na célula eucariótica vai acontecer nas mitocôndrias a respiração celular, ok? Bom, as células eucarióticas são todas células cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana, tá? É a membrana nuclear ou carioteca. Bom, já as células eucarióticas dividem-se em células eucarióticas vegetais e as células eucarióticas animais, certo? São essas duas divisões para que vocês entendam bem. Bom, quanto ao número de células, seres vivos podem ser seres unicelulares, que são seres vivos formados por uma única célula, tá? São os unicelulares. Exemplos de seres unicelulares, as bactérias, cianobactérias, algas unicelulares, né? Alguns fungos e protozoários, seres pluricelulares, que são seres vivos formados por muitas células, né? Por isso a palavra pluri significa muitos. Então, seres pluricelulares serão seres vivos formados por muitas células. Exemplos são os animais, os vegetais, os fungos, os protozoários e as algas pluricelulares também, ok? Então, aqui nós temos algumas formas de células. Bom, as células podem ter vários formatos. Na primeira foto que vocês veem, no primeiro desenho, aqui é o formato de célula ovalada. Esse formato ovalado seria o tecido epitelial, que reveste várias partes do nosso corpo, que nós vamos estar vendo mais para frente, tá? Em formato de discoides, seriam que tipo de células? Hemácias, por exemplo, que são células do sangue, elas têm esse formato de discoides, tá? Já as fusiformes ou alongadas, podemos citar os tecidos, o tecido muscular, por exemplo, que possui células assim alongadas, né? Bom, e essas estreladas são as conhecidas como os neurônios, que são as células nervosas, né? Que tem esse formato de estrelas, tá? Estreladas, com aquele axônio ali, aquela estrutura na base, a haste. E as bastonetes seriam as bactérias. Algumas bactérias têm formato de bastonetes, essa forma que vocês estão vendo aí. E os cocos são bactérias que têm essa forma assim arredondada aí, ó, de coco, né? Os cocos são as bactérias assim como bolinhas, tá? Bom, as estruturas das células eucarióticas são basicamente uma célula formada por três partes, né? Vamos lá. A primeira é a membrana plasmática, que é uma capa que envolve a célula. Depois vem o citoplasma, que é a região onde fica a membrana e o núcleo. O citoplasma fica entre a membrana e o núcleo. Aquele citoplasma está ali, o líquido, né, que está ali entre a membrana e o núcleo. E o núcleo é a estrutura que controla as atividades nucleares. Gente, para vocês entenderem, o núcleo,
ele é o comando, é a sede de comando de todas as funções da célula são comandadas no núcleo, tá? É bom que você saiba isso, é interessante. Bom, as células eucarióticas, animal e vegetal, para você diferenciar, está aí os desenhos. Aí todas elas são formadas pelas suas organelas, tá? Aqui estamos primeiro vendo a célula animal, e depois a vegetal, está lá com as suas organelas, os ribossomos, a membrana plasmática, mitocôndria, né? Está lá os ribossomos, aqui tem o retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, centríolo, citoplasma, ali. Então, todas as organelas estão aí constituídas. A célula, da estrutura da célula vegetal, também vai ter as suas organelas, porém com diferentes, algumas são diferenciam estruturas por ser células vegetais, mesmo? Então, estão ali, né? Tem os cloroplastos e todas aquelas aí que você vai analisar direitinho, você tem lá o seu desenho bem detalhado no material de vocês, ok? Bom, a membrana plasmática, né? Todas as células, seja procarionte ou eucarionte, vai ter essa membrana plasmática, que apresenta uma membrana que isola, né? Essa membrana, ela isola o exterior, né? E a membrana plasmática é tão fina, entre 6 a 9 nanomilímetros, que os mais aperfeiçoados microscópios ópticos não conseguiram visualizá-lo, tá? Foi somente após o desenvolvimento da microscopia eletrônica que a membrana plasmática pôde ser observada. Nas grandes ampliações pelo microscópio eletrônico, né, aí foi feito cortes transversais da membrana e aparece uma linha mais clara entre duas linhas escuras delimitando o contorno da célula. Essa é a membrana plasmática, ok? Bom, na parede, na célula, na estrutura de uma célula vegetal, vai haver a parede celulose, que ela é o que é constituída pela celulose, tá? Ela reduz, qual a função dela? Ela reduz a perda de água e promove a rigidez das células. Bom, essa estrutura da célula vegetal, tá aí, vocês podem observar, estão todas as organelas aí. Tem lá aquelas organelas muito semelhantes à da célula animal, o retículo endoplasmático liso, citoesqueleto está ali, ó, as vesículas membranosas, ribossomos, núcleo, nucleolo, membrana nuclear, retículo endoplasmático rugoso, leucoplasto, citoplasma, complexo de Golgi, parede celular, né? Membrana plasmática, mitocôndria, cloroplasto, que só tem em células vegetais. Então, o citoplasma, gente, como está citado aí, essa parte está aí entre o núcleo, essa célula, entre o núcleo e a membrana plasmática, está no meio, tá? Eu mantenho as duas aí. Fica entre a membrana e o núcleo, é preenchido pelo hialoplasma, tá? O hialoplasma, e é onde se encontram dispersos o quê? Os organóides ou organelas citoplasmáticas que garantem o bom funcionamento da célula, tá? Bom, o núcleo, gente, ele ocupa 10% do volume total, tá? Do volume total de uma célula. O núcleo vai ocupar apenas 10%, mas ele é capaz de controlar todas as funções da célula, as reações que ocorrem na célula, tá? Todas elas são controladas pelo núcleo, tá? Por isso é muito importante a função dele dentro de uma célula. Bom, as organelas citoplasmáticas, mais uma vez, vendo mais de perto, nós temos algumas citadas, o lisossomo, o ribossomo, que são responsáveis pela síntese de proteínas, a mitocôndria, responsável por armazenar energia e respiração celular, e o centríolo ali também na parte de baixo. Bom, as organelas citoplasmáticas, que estão ali situadas no citoplasma, temos aí o complexo de Golgi, que funciona como bolsas que armazenam ali várias substâncias, né, importantes para o funcionamento da célula, e tem o retículo endoplasmático liso embaixo, logo abaixo, e o rugoso, onde estão ali os ribossomos responsáveis pela síntese de proteínas da célula. A mitocôndria,
como já conhecida, ela é responsável pela respiração celular e produção de energia da célula, muito importante. Então, assim, significa o quê? Que as células que utilizam bastante energia, ela vai ter muitas mitocôndrias. Por exemplo, as células musculares. Os tecidos musculares utilizam muita energia, então eles possuem muitas mitocôndrias, tá? Isso é importante. Ali a gente vê as partículas que sintetizam na célula, lá a ATP, adenosina trifosfato, que é a energia, né, que contém energia para a célula, ali, tá? Então vamos lá. Bom, o complexo de Golgi é formado por pequenas bolsas que servem para armazenar e descartar substâncias, tá? E os lisossomos são as estruturas responsáveis pela digestão da célula, tá, gente? Essa é a estrutura que é responsável pela digestão da célula. O retículo endoplasmático, né, o liso, ele, ou não granuloso, é onde está a produção dos lipídios, importante para a célula. E o rugoso, ou granuloso, é onde se encontra aderidos na sua superfície externa, os ribossomos, que são né, os responsáveis pela produção de proteínas, pela síntese de proteínas, as quais serão transportadas internamente para o complexo de Golgi. E os centríolos, eles participam do processo de formação dos cílios e flagelados, tá? Desculpa, e flagelos. Eles, por quê? Os cílios e flagelos são responsáveis pela movimentação da célula, tá? E também participam da divisão celular, na multiplicação das células. Então, os centríolos, eles participam desse processo de formação dos cílios e flagelos. Tanto é que bactérias que têm, ou protozoários que possuem apenas, que é formado de uma única célula, eles possuem também flagelos e cílios para se movimentar, espécie de filamentos, né, que servem para que eles se movimentem, para o processo de movimentação. Bom, os ribossomos têm a função de síntese de proteínas, como já vimos, né, passemos agora, então, aqui nós vemos o resumo de célula, vemos né, o conteúdo de células no seu material, no material de vocês têm um conteúdo, né, mais aprofundado, mais detalhado, inclusive as questões, né, para que vocês possam responder acerca do tema que nós vimos. Então, vocês vão encontrar sempre aquelas questões logo abaixo do tema que foi visto, tá? Do material da apostila de vocês está bem completa, bem detalhada lá, com as explicações, tá? Então, a histologia agora, passamos à histologia, que é, então, o estudo dos tecidos. Se a citologia estuda as células, que é a melhor unidade, né, a menor unidade do ser vivo, então a histologia vai estudar os tecidos. Interessante, sempre para a gente entender melhor, foi colocar essa figura parecendo com uma parede de tijolos, né? Para mostrar que a célula constitui o organismo dessa forma. É como se a célula fosse um tijolo e os tecidos, formavam as paredes, né? Os conjuntos formam as paredes que seriam tecidos, tá? Então, o que estuda a histologia, né? São, então, os tecidos. Então, nós vamos ver aí os tecidos. Então, nós vamos ver aí os tecidos. Estrutura do corpo humano. Bom, significa o estudo dos tecidos vivos e vegetais. Tá? A histologia, né? O termo vem do grego, né? Isto, que é tecido, né? E logia, mais logia, que é o estudo. A histologia estuda os tecidos. São analisados os quesitos. O que é visto nesse estudo, né? A função, a estrutura dos tecidos, a origem e a evolução, tá? A origem, tanto animais como vegetais. Bom, o primeiro que nós vamos ver aqui é o tecido epitelial, nessa gravura, essa foto, na verdade, foi visto na verdade, aumentado no microscópio. Então, o tecido epitelial é o primeiro, ele vai investir várias partes do corpo, conforme nós vamos ver depois. Depois vem o tecido muscular, que vai também parte do corpo, junto aos ossos. E o tecido conjuntivo, que é responsável pela união, também ali faz aquela argamassa unindo. E o tecido sanguíneo, tá? Formado pelas células aí. Então, aqui nós temos
pegou um animal, né, e mostrou aí para várias partes dos tecidos deste animal. Então, aí está lá o tecido conjuntivo, né, o epitélio, o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido sanguíneo, o músculo cardíaco, o epitélio prismático, músculo liso, músculo estriado. Todos esses aqui são exemplos de tecidos que vamos estudar agora mais à frente. Ali está o tecido nervoso também, né? Então, todos eles são exemplos de tecidos que vamos ver. Primeiro, vamos lá. O que seria o tecido epitelial? O tecido epitelial, a primeira função dele é revestir, isolar e proteger as superfícies internas e externas do organismo, tá? Ele vai sempre se desenvolvendo e protegendo a superfície do organismo, tanto interna quanto externa. Por exemplo, os órgãos internos, ele está revestindo, né? Nós vamos ver alguns exemplos desse tipo aqui. Paciente. Bom, características, então, desse tecido epitelial. As células são bastante grudadas e unidas umas às outras, tá? Através de estruturas chamadas desmossomos. Não sangra o tecido epitelial, não sangra, tá? Não há sangramento nele por causa da ausência de artérias, não há presença de artérias ou capilares sanguíneos, por isso esse tecido não sangra. E a oxigenação das células ocorre por difusão com células do tecido conjuntivo. Bom, esse tecido epitelial pode ser da seguinte forma: ele pode ser o simples escamoso, naquele desenho assim, pode ser o simples cúbico, conforme o desenho ali está do lado, né, cúbico, ou simples cilíndrico, está vendo o formato da célula, ou pseudo-estratificado, conforme aquele outro, o queratinizado, logo abaixo, o de transição e o cúbico colunar. São várias formas de tecido epitelial aí, formato da célula. Bom, os epitélios do tecido epitelial são formados por várias camadas de células. Olha lá, eles vão se encontrar revestindo vários órgãos do corpo, conforme pode ser visto nessa figura. Tá? Aqui aparece os alvéolos pulmonares, o revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos por dentro ali, tá vendo? E ali nós vamos ver o simples pavimentado também presente nos pulmões, né, revestindo, e o simples cúbico também, os túbulos renais, ali onde naquela região ali, onde está o cérebro renal. E o estômago vai ser revestido também pelo simples prismático, por exemplo, que vai revestir várias paredes. Ele está presente em vários órgãos do corpo, fazendo esse revestimento. Olha lá, do outro lado, nós podemos observar revestindo a boca, o estômago, né, a pele, estratificado, pavimentoso também. E a bexiga urinária, um exemplo de tecido epitelial que reveste, é o estratificado de transição. E a uretra, o estratificado prismático. Então, o que é interessante você saber que a função desse tecido epitelial é revestir várias partes, várias membranas do nosso corpo, tá? Protegendo dessa forma, como o estômago e vários outros órgãos, como nós já vimos aqui, essa função do tecido epitelial, essa revestimento e proteção, ok? Então, bom, aqui é um exemplo já aumentado, né, de uma célula do tecido epitelial. Desculpa, aqui já é uma célula de tecido epitelial, mas ele é um único ovário, faz o revestimento do ovário, aqui bem aumentado. Tá? O neuroepitélio na retina humana, nos olhos, né, na visão da retina, aí tem esse que estão vendo aí. As glândulas epiteliais, aqui alguns exemplos delas, aqui tem as sebáceas, sudoríparas e as mamárias, também. Então, esse tecido epitelial vai revestindo esses órgãos, tá? Bom, agora passemos ao tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo já são responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da forma do corpo, fazendo a ligação entre as diferentes células, tá? E órgãos. Ele é como se fosse aquele que une, é como se fosse a argamassa unindo as diferentes células e órgãos do corpo. Esse é o tecido conjuntivo, ele faz aquela ligação entre as células e os órgãos, ok? Olha lá, é como se
Olha lá, os órgãos e as células têm esse tijolo como a parede, como já disse, o tecido conjuntivo seria o cimento que os une. Olha lá. Bom, agora o que nós estamos observando aqui os tecidos conjuntivos são, o que seriam os fibroblastos produzem as fibras e a substância fundamental, né? Além de estarem envolvidos na produção de fatores de crescimento que controlam o crescimento e a diferenciação celular também. São funções também dos fibroblastos lá no tecido conjuntivo. Bom, aqui nós temos os leucócitos, né? Que são exemplos aqui de células sanguíneas, né? São células sanguíneas. E aqui, o que eles fazem? Eles pegam aquela função da fagocitose, eles vão pegar as bactérias, partículas, molduras e vão combater essas reações delas. Algumas provocam reações alérgicas e inflamatórias, né? Alérgicas e inflamatórias. Bom, aqui as células adiposas desses corpos que vocês estão vendo aqui, elas também provocam, elas são responsáveis pela reserva de energia de calor, tá, gente? O exemplo que a gente pode lembrar vocês conhecem lá o urso, principalmente o urso polar, né? Você sabe que o urso polar ele tem muito tecido adiposo, por isso ele consegue viver. Os animais, normalmente, que vivem em climas muito frios, eles conseguem manter tanto como eles têm o tecido adiposo, que é gordura, né? Então, eles conseguem manter uma temperatura do corpo mais aquecida por mais tempo e conseguem também, aquele tecido adiposo, formado de uma parte por gordura, manter energia para ele, ele consegue aquela reserva de energia por muito tempo. Por isso que os ursos polares, os ursos que moram nessas regiões frias, eles conseguem hibernar. O que seria hibernar? Eles passam o inverno dormindo, né? No inverno dormindo e conseguem manter o calor ali, né? Por causa da grande camada de tecido adiposo, gordura, e ali produz energia para eles e calor. Bom, os tecidos aqui cartilaginosos, né? Os cartilaginosos são responsáveis pelas cartilagens que se encontram, que revestem as superfícies articulares, absorvendo choques e facilitando o deslizamento dos ossos nas articulações. É muito comum vocês encontrarem as cartilagens, vocês vão perceber um exemplo de cartilagem, as orelhas, né? Pode observar que é uma cartilagem, né? Você pode ver que ela é maleável. O nariz é outro exemplo de cartilagem, né? Então, assim, ela vai normalmente revestir algumas. Você vai ver essas cartilagens onde há movimento, né? Facilita o deslizamento dos ossos, das articulações, facilitando esse movimento e absorvendo choques também. Tá? Bom, o tecido ósseo agora, ele vai formar o quê? Os ossos, né? O principal constituinte do esqueleto. Então, ele vai dar a função, dar suporte ao corpo, né? E protege os órgãos vitais, né? Também. Como o cérebro, o coração, né? O cérebro, seriam os ossos do crânio, né? E do tórax também, protegendo os órgãos vitais. Então, esse tecido ósseo é compacto, né? E tem um esponjoso, que é aquele que dá aqueles buraquinhos internos. Você vê que isso faz com que o osso, né, ele é resistente, porém leve também. Bom, o tecido, agora passemos ao tecido sanguíneo, né? A função do sangue é o quê? Conduzir substâncias pelo corpo, né? Por isso ele vai levar alimento, todo o corpo vai construir as substâncias, tanto levando as substâncias que são para alimento e também eliminando aquelas que não são, usando para as veias e artérias. Bom, o tecido, aqui o sangue, ele é originado pelo tecido homocitopoético, que fica lá na medula espinhal, né? A medula espinhal, onde é produzido o sangue. Aí vai ser produzido lá o glóbulo branco, o glóbulo vermelho, as plaquetas, que estão localizadas lá na medula óssea, ok? Por isso que quando uma pessoa ela tem uma doença que é a leucemia, né? Que é o câncer que dá no sangue, normalmente um dos meios de tratamento que é feito, né?
é o transplante de medula óssea, porque é justamente ali que está produzindo o sangue. E aquela medula que está doente, ela vai estar produzindo aquele sangue com células cancerígenas. E normalmente, quando é feito o transplante, troca-se essa ali, né, aquele transplante com uma medula que produz aquele sangue mais, aquele sangue que não é saudável, né, que não produz células cancerígenas. Bom, o plasma, né? O que seria o plasma no tecido sanguíneo? É composto principalmente de água e diversas substâncias dissolvidas que são transportadas através dos vasos do corpo, né? O plasma é composto por proteínas e sais minerais também, tá? Bom, a função principal agora da célula sanguínea, nós temos várias aqui. A primeira é a defesa do organismo, né? É o neutrófilo, né, que são atraídos pelos micro-organismos patogênicos, destruindo-os, né? Depois nós vemos ali o sinófilo, que liberam a hidrocortisona, que é um hormônio que diminui essas reações alérgicas e a quantidade de eosinófilos no sangue. Já o basófilo, função desconhecida que acredita-se, né, ser a liberação da heparina no sangue, uma espécie de coagulante, que vai ajudar também a coagular o sangue. Monócitos agem contra organismos, micro-organismos patogênicos. E os linfócitos têm a função de garantir a imunidade dos organismos, ok? Bom, quanto ao tecido muscular, que é o próximo que a gente vai ver, é constituído pelas células altamente especializadas, né, para realizar as contrações. Bom, é importante para a movimentação do nosso corpo, né, dos nossos membros. E essas células são alongadas, né, o formato delas, são multinucleadas ou não, depende do local. O citoplasma, com grande quantidade de filamentos de proteínas contráteis ali, vai estar presente, dentre elas, os principais é a actina e a miosina. Essas duas substâncias, a actina e a miosina, elas são responsáveis pelaquela movimentação, aquele deslizamento dos músculos ali, ó, que se encaixam nos outros, para fazer essas articulações, e ali elas produzem elas são responsáveis, ajudam na articulação do músculo. Essas substâncias, a actina e a miosina, são importantíssimas para essa movimentação dos músculos. Bom, eles podem se dividir nesses tipos que nós estamos vendo aí, que são o tecido muscular esquelético, que é o primeiro, ele vai estar presente no esqueleto, né, nos ossos, né, que forma a carga do corpo ali, junto aos ossos, né, traciona os ossos nos movimentos voluntários, para que haja os movimentos. Ele está presente, esse é o esquelético, onde ele se encontra nos ossos do corpo, ali no esqueleto. Bom, já os lisos, eles dispõem o quê? Eles dispõem-se em camadas dentro de órgãos, por exemplo, dos intestinos. Então, é muito comum você encontrar o tecido musculoso liso dentro do intestino, nas camadas ali dos intestinos, dos órgãos. E o terceiro aqui, que é o cardíaco é exclusivo do coração, tá? Esse músculo cardíaco só vamos encontrar no coração. Ele nunca se cansa do trabalho, né, de bombear ali o sangue para o corpo. Essa é a função. Ele vai trabalhar constantemente bombando ali. Esse músculo cardíaco só se encontra, esse tipo de músculo, só no coração. Ok? Bom, entre os tipos de músculo ali, os desenhos, como se fosse estivesse mostrando no microscópio, ali está o primeiro, o esquelético, né? Tem aquela forma, a atividade dele é rápida, descontínua e voluntária. O músculo cardíaco está ali, o próximo, né? A contração dele é forte, rápida, contínua e involuntária. E o músculo liso, né? A contração dele é fraca, lenta e involuntária. Bom, o tecido agora muscular esquelético, ele está presente em maior quantidade no corpo humano, né? Revestindo todo o esqueleto ali. Ele está preso ao osso do esqueleto através dos tendões, né? Que vai permitir que realizemos movimentos variados, como andar, correr, pegar ou manipular objetos também. A contração dele é forte, rápida, descontínua e voluntária, tá? Já o tecido, né, muscular,
muscular cardíaco, estriado cardíaco, né? A contração deste músculo é rápida, forte e involuntária também. Ele age independente da vontade, porque ele tem que funcionar constantemente, por isso ele é involuntário, está sempre bombeando, né? Então, ou seja, independente da nossa vontade, por isso é involuntário. Portanto, é também contínua, já que tem que uma contração desencadeia a outra, né, no coração, e assim sucessivamente. Aí o tecido muscular liso, ele é encontrado nos órgãos internos, tá, gente? É sempre sendo responsável pelos movimentos realizados ali. Por exemplo, como no peristaltismo do estômago, aquele movimento do estômago para fazer a digestão, esse vai encontrar esse músculo lá, tá? Ele vai estar fazendo ali aqueles movimentos peristálticos de movimentação. Como acontece também na bexiga, com a expulsão da urina, há aqueles movimentos de contração peristálticos, você vai encontrar esse tecido ali também. E as contrações do útero da mulher também, o parto, também vai ter esse tecido, esse tipo de tecido muscular, lá que vai fazer aquelas contrações, aqueles movimentos. Na parede também, você vai encontrar ele revestido na parede dos vasos sanguíneos, onde ajuda a regular a pressão sanguínea também, ele vai estar presente. A contração dele é lenta, fraca e involuntária, ok? Tá bom. Vamos agora passar para alguns dos últimos mapas aqui que coloquei alguns esqueminhas, uns resuminhos que vão para ajudar a resumir aquilo que a gente viu, né, de uma forma geral, dentro da citologia, primeiro, né, nós temos aí a primeira delas, a célula, que a citologia é o ramo da biologia que estuda as células, como nós já vimos, os tipos de células, já vimos ali, lembrando aqui, as células podem estar divididas em dois tipos, né? As procariontes e eucariontes, tá? As procariontes, a diferença é que as eucariontes, ela possui um núcleo entre a membrana e a célula, vai haver uma membrana entre o núcleo e a célula, tá? E, então, aqui, só lembrando, então, a célula vegetal é uma célula eucarionte, diferente do animal, por ter parede celular, plastos, vacúolos, tá? Que são aquelas organelas que só existem na célula vegetal, e também os glioxissomos. As procariontes são células menos complexas, como já vimos, são células mais primitivas, né? Mas não menos evoluídas, com material genético no citoplasma, e não possuem organelas, tá? Essas são as células procariontes. Já ali nós temos um desenho de uma célula com suas divisões, com suas partes, e ali onde nós temos uma cápsula, reveste a célula externamente, o citoplasma é a substância gelatinosa, que nós já vimos, responsável por manter o formato da célula, né, daquela forma da célula. O DNA que está na célula, carrega as informações genéticas da célula, tá? E o flagelo possibilita a locomoção da célula. Como eu já falei, o flagelo é aqueles filamentos que fazem com que a célula se movimente, como suas perninhas ali, que fazem aquela movimentação. Bom, a membrana controla a troca de substâncias da célula com o meio externo, essa é uma das funções da membrana, né? E a parede celular confere forma à célula, o formato da célula. Pilos possibilita a fixação da bactéria ao meio, e o ribossomo faz a produção de proteínas. O núcleo celular, como já vimos, representa a região de comando de todas as atividades da célula. Próximo, então, mais um aqui, um outro com resumir. Bom, a teoria celular, né? Os seres vivos são constituídos por células, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células, as novas células se formam pela divisão de células também,
e a célula é a menor unidade da vida. Os tipos, mais uma vez, procariontes, na célula procariontes, a ausência da carioteca delimitando o núcleo celular, não há aquela membrana que delimita o núcleo celular na procarionte, e o núcleo da célula procarionte não é individualizado, mas elas são mais primitivas e possuem estruturas celulares mais simples, tá? E pode ser encontrado, né? Pode ser encontrado nas bactérias também. Já as eucariontes possuem carioteca, né? Individualizando o núcleo ali, além de vários tipos de organelas, como nós temos visto aí nessa estrutura abaixo aí. Bom, as organelas ali, primeiro, nós temos ali o citoplasma, a porção mais volumosa da célula, né? A mitocôndrias que realizam a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções da célula, o retículo endoplasmático liso, responsável pela produção de lipídios, que irão compor as membranas celulares, o retículo endoplasmático rugoso, que é responsável por realizar a síntese de proteínas, e o complexo de Golgi, necessário para codificar, armazenar, exportar proteínas sintetizadas do retículo endoplasmático rugoso. Originam os lisossomos e os acromossomos dos espermatozoides. E aqui nós temos os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular, né? São as organelas que realizam a digestão na célula, atuam como sacos de enzimas digestivas, ingerindo nutrientes e destruindo substâncias não desejadas. Já os ribossomos, sua função é auxiliar a síntese de proteínas nas células. E os peroxissomos têm como função a oxidação de ácidos graxos, que é gordura, né, também, para a síntese de colesterol e respiração celular. E, por fim, o núcleo celular representa a região de comando das atividades das células. E o núcleo encontra-se no núcleo material genético do organismo, que é o DNA, e é no núcleo que ocorre a divisão celular, um processo importante, muito importante para o funcionamento das células também. Ok? Bom, agora vamos ver um resuminho sobre, né, os tecidos, né, sobre a citologia. O primeiro tecido aí, epitelial, que é o tecido de revestimento do corpo, que nós já vimos, as funções dele, lembrando, as funções do tecido epitelial é revestimento do corpo, ele absorve as substâncias também, né? Formação de glândulas, ele vai formar glândulas, as células também justapostas, unidas uma à outra, e pouco material intercelular, não há muito material ali. E a ausência também, como já disse, a ausência de vasos sanguíneos. E as funções, proteção de órgãos, absorção e secreção de substâncias e a percepção sensorial. Ali estão os nossos sensores, né? Onde a gente sente o corpo, né? Onde você sente onde está o tato, onde você vai sentir, tá? Todos os seus sensores estão ali localizados. Bom, o tecido glandular agora, acompanha as glândulas, né? É o epitélio glandular responsável pela presença de glândulas que produzem secreções, sejam elas nas mucosas, serosas ou mistas. As principais tipos de glândulas são as exócrinas, né? Exócrinas, endócrinas e as mistas. As glândulas exócrinas, elas funcionam como dutos que lançam a secreção ao meio, tá? Ao meio externo da glândula, a glândula. Já as glândulas endócrinas, sem dutos, ela não possui dutos, que difundem a secreção para vasos. E as glândulas mistas fazem as mesmas funções das glândulas exócrinas e endócrinas. Bom, já as glândulas secretoras digestivas, né? Elas são glândulas secretoras de enzimas digestivas do estômago e do intestino. Já as glândulas seromucosas, nelas a excreção é mista, como exemplo, as submandibulares. Já o tecido conjuntivo, gente, as células são esparsas, tá? Abundante substância intercelular, né? Na matriz, e tem vasos sanguíneos, no caso do tecido conjuntivo. E as funções do tecido conjuntivo preenchimento, sustentação,
transporte de metabólitos, né? Reserva energética de minerais também, defesa, nutrição de epitélios e revestimento de vasos também. Então, existem 5 tipos de tecido conjuntivo, que são o frouxo, o denso, o adiposo, o cartilaginoso e o ósseo, tá? Já o tecido conjuntivo frouxo possui mecanismo com todas as fibras com substância fundamental, viscosa e hidratada. Suas células principais são os fibroblastos e macrófagos, né? Que é o principal tecido de preenchimento, ok? Então, passemos ao último aqui, que seria agora um resumo organizado, falando sobre os tecidos aqui, né? De uma forma geral, dentro da histologia. O primeiro deles é o epitelial, que, mais uma vez definindo aqui, é o tecido de revestimento que forma uma barreira, tá? Contra agentes infecciosos e evita a perda de água, o tecido epitelial. Evita a perda de água e ressecamento. Pode assumir a função de secreção de substâncias também. Já o tecido conjuntivo, como vimos, é um tecido de conexão, ele faz aquela junção ali, conexão, constituído por grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras, fornece sustentação, nutre outros tecidos também, né? E, claro, preenche os espaços também entre eles. O tecido conjuntivo, que é o tecido que vai fazer esse preenchimento, tá? O tecido nervoso já é o responsável, né, pela comunicação entre todo o corpo, né? Muito importante por isso. Através da transmissão de impulsos elétricos, ele integra todas as partes do organismo, recebendo, desencadeando, né, respostas e estímulos para o meio externo e interno. Então, o sistema nervoso ele vai ser responsável por toda essa comunicação entre todo o corpo humano, através dessa transmissão desses impulsos elétricos, para se comunicar com todas as partes do corpo humano. E, por fim, o tecido muscular, né, que está relacionado com os movimentos, né, os movimentos do corpo. Suas principais características são estabilidade, extensibilidade, contratibilidade, né, e elasticidade. Ou seja, fazer todos aqueles movimentos que a gente necessita realizar no corpo humano, o tecido muscular que vai estar relacionado com eles. As suas células são chamadas fibras musculares ou miócitos, ok? Então, aqui nós terminamos esse conteúdo, né, desta aula, e eu gostaria de deixar para vocês, né, a orientação para que vocês lessem o material, aprofundassem mais no material que está com mais detalhes sobre cada um dos temas tratados aqui. Você pode... Paulo está pedindo uma aula. Está vendo o cantinho aqui, a mensagem. Depois poderia mandar esses resumos no grupo, por favor? Sim, depois nós vamos mandar os resumos no grupo, tá? Vou estar enviando para a coordenadora, vai estar colocando no grupo todos os resumos que passamos nessas aulas para vocês, ok? E também vocês podem estar lendo o material e depois também as questões que estão lá dentro dos conteúdos também, vocês podem fazer depois sobre todas as questões dos temas tratados também para vocês ir treinando no final, tá? Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, estaremos enviando esse material também, tá? Para o grupo, e muito obrigado pela participação, quem pode estar na aula de hoje, e até a próxima, se Deus quiser.